Dia 121 tentando viver de day trade. Será que eu tô no caminho certo? Essa semana eu considero que foi boa. Eu fiz 5 operações. Das 5 operações, eu fiz 3 operações vencedoras e tive 2 operações perdedoras. Eu fechei a semana com um lucro de R$194. Como ainda é a primeira semana de maio, o meu total mensal ainda é R$194. Eu sei que é pouco, R$194 não é quase nada, mas eu acho que eu tô no caminho certo. Vamos lá, deixa eu te mostrar a minha melhor entrada da semana. Observa que o mercado ele deixou esse topo aqui mais alto. E eu enxerguei o mercado fazendo esse desenho. O mercado ele subiu, desceu, subiu de novo, desceu, subiu de novo e veio descendo. Você considera que isso aqui é um ombro, cabeça, ombro? Essa aqui é uma parte do ombro, essa é a cabeça e esse é o outro pedaço do ombro. Quando o mercado me deu um gatilho de entrada, eu entrei na venda nesse ponto e saí aqui, pegando meu lucro. Essa eu considero que foi a minha melhor entrada na semana. Só que nem tudo dá certo. Deixa eu te mostrar uma entrada que não foi tão boa assim. Essa foi uma entrada que eu fiz na semana que ela não deu tão certo. Observa que o mercado ele deixou esse fundo aqui de trás, onde era um ponto importante de suporte, por causa desse fundo aqui de trás. Quando o mercado tocou nesse fundo, nessa região, eu precisava de um gatilho. Foi aí que o mercado me deu esse candlestick, que era o meu gatilho para fazer a compra. Então eu entrei no rompimento dele, pensando que o mercado iria buscar esse topo mais alto. Essa região era uma região importante de resistência. O mercado até foi lá, só que primeiro ele me deu stop nessa região aqui. Ele pegou meu stop aqui, fez uma correção pequena e depois ele foi lá tocar na região que eu tinha falado. Então a minha análise estava muito boa. O mercado foi buscar essa resistência lá em cima, respeitou essa zona de suporte, porém eu entrei no time errado. E essa foi uma entrada que eu tomei stop. Essa foi uma entrada que eu fiz nessa semana também que não deu muito certo. O mercado estava preso nessa região, que era uma região importante de suporte. O preço segurou aqui por muito tempo. Então eu tive algumas oportunidades para entrar. Eu estava esperando um gatilho para me fazer uma compra. Foi quando o mercado deu esse candlestick. Era para mim ter comprado no rompimento dele. Só que eu fiquei meio inseguro. Não entrei na operação. Se eu tivesse entrado, provavelmente ele ia buscar o meu alvo. Só que eu não entrei. Eu fiquei esperando um outro gatilho de entrada. Foi quando o mercado deu esse outro candlestick que eu falei, agora eu vou entrar. Só que eu fiquei inseguro de novo e não entrei. Era para mim ter entrado no rompimento dele e provavelmente ele ia me dar o ganho. Só que eu estava bem inseguro, não quis entrar. Falei, vou esperar um novo gatilho de entrada. Foi quando o mercado me apresentou esse outro candlestick. Aí eu falei, agora eu não vou perder. Vou pegar a entrada nele. Coloquei a ordem de compra para o mercado buscar esse fundo desses candles aqui de trás, onde era uma região importante de resistência. O mercado provavelmente faria um pullback nessa região. Só que o mercado pegou a minha ordem de compra, veio aqui embaixo de novo na região de suporte, me deu o stop e aí depois ele foi lá em cima. Então, mais uma vez, a minha leitura do gráfico estava certa, porém eu entrei no momento errado. Tomei um stop nesse dia. Essa foi mais uma entrada que eu coloquei na semana. O mercado tinha deixado essa região importante de suporte por causa desse fundo aqui de trás. Essa região era um fundo importante. Então, quando o mercado tocou nessa região, eu esperei um gatilho. Quando o mercado me deu esse candlestick, era um gatilho para compra. Eu coloquei a compra exatamente no rompimento dele, aguardando que ele ia buscar esses fundinhos aqui de trás. Esse fundinho desse candlestick ou esse aqui de trás. O mercado poderia fazer um pullback nessas regiões. Então, eu coloquei a compra no rompimento dele, o mercado pegou o meu ganho e depois ele continuou descendo. Só que eu já tinha colocado o lucro no bolso. Então, essa foi uma entrada bem feita no meio da semana. Essa aqui foi uma entrada maravilhosa que eu fiz no meio da semana. Observa que o mercado já tinha deixado uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, formando como se fosse um bico de um triângulo. Quando o mercado rompesse por um lado ou para o outro, ele ia fazer como se fosse uma mola. Observa que o mercado ele foi comprimindo como se fosse uma mola, tá vendo? Ele foi comprimindo, comprimindo, comprimindo. Se ele rompesse para cá, ele ia dar um tiro lá para cima. Se a mola rompesse para baixo, ela ia dar um tiro completamente para baixo. Só que antes de romper o bico do triângulo, eu estava esperando um candle gatilho. Foi aí que apareceu esse candle gatilho, bem próximo dessa região de resistência, por causa desses candles aqui, formando essa resistência junto com a parte de cima do bico do triângulo. E eu não pensei duas vezes. Falei, vou colocar a minha ordem de venda no rompimento do candle gatilho. Quando ele rompeu, ele pegou a minha ordem de venda, saiu aqui embaixo com o meu ganho e eu vou dar até um zoom aqui no gráfico para você ver. Olha para onde que esse mercado foi. O mercado simplesmente derreteu. O mercado foi lá para baixo. Então isso comprovando que a minha análise estava realmente certa. Isso aqui era o bico de um triângulo. Para quem já opera sabe o nome desse candle, o padrão que se formou aqui. Eu peguei a venda nessa região, saí com o lucro aqui embaixo e o mercado derreteu. Essa aqui também foi uma entrada muito boa que eu fiz na semana. No geral, eu posso considerar que foi uma semana boa. O mês de maio só está começando e nessa semana eu já fechei positivo com R$194. Agora é ver se eu consigo manter isso aqui na próxima semana ou se o mercado vai querer me
cobrar na semana seguinte. Conta aí como que foi a sua semana e como que tá sendo o seu mês de maio operando day trade.